Neste vídeo, áudio, vamos ver de quão poderoso é os pensamentos, assim como nossos pensamentos, pode nos fortalecer em Deus, ou pode nos levar a fraquezas, e sermos dominados por eles. Vamos aprender das 3 fontes de onde vêm os pensamentos humanos. A primeira fonte de pensamento é pensamentos da própria natureza humana. Deus nos deu capacidade de pensar livremente, e por isso que temos que cuidar dos nossos pensamentos. Não podemos fazer tudo o que vem na mente, pois o sistema corrompido pelo pecado, vai nos puxar nossos pensamentos, para fazer coisas que contrariam a vontade de Deus. Estamos vivendo em um corpo pós-pecado, por mais que julgamos que algo é correto no nosso pensamento, às vezes diante de Deus é errado, mesmo tendo nós como certo. Porque a nossa mente natural está corrompida após o pecado do Jardim do Éden. Quando a pessoa é guiada e dominada por seus pensamentos, ela vive no pecado, na vontade de seus pensamentos, a pessoa passa a fazer tudo o que vem na mente, ela não pensa 2 vezes, e faz a vontade do seu pensamento, mesmo sendo algo que Deus não deseja, como está escrito. A Bíblia diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 3 e 4, 17. O cristão não pode viver dominado por seus pensamentos, mesmo que em certos momentos, dá vontade de falar certas palavras que vêm na mente, nos pensamentos, para falar algo ou fazer. O cristão tem que ter domínio, a pessoa não pode simplesmente abrir a boca e falar tudo o que vem para fora, em seus pensamentos, ou agir e tomar certas atitudes. A segunda fonte de pensamentos é pensamentos do diabo. Sim, o diabo ataca a mente, ele se aproveita de situações para atacar e inflamar os pensamentos. Por isso que o cristão, quando está numa situação em que o ambiente esquenta, ele está sujeito a receber ataque do diabo na sua mente, em seus pensamentos para agir e tomar certas ações. O diabo não tem poder de ler a mente, pois os anjos não é onisciente, mas ele pode lançar pensamentos, e ver a reação da pessoa. Se a pessoa agir de acordo com o pensamento que ela recebeu do diabo, ele começa a dominar a vida da pessoa, em seus pensamentos. A Bíblia chama este ataque do diabo na mente de dardos inflamados, como está escrito. A Bíblia diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Carta aos Efésios, capítulo 6 e versículo 16. Este escudo da fé é um fortalecimento que o Espírito de Deus dá ao cristão, para quando ele receber um pensamento, o cristão compreende que tal pensamento é do diabo, e não aceita na sua mente, assim este dardo inflamado se apaga. O cristão deve ocupar sua mente nas coisas de Deus, e nunca deixar ela vazia. A Bíblia nos ensina a ocupar nossos pensamentos em Deus, como está escrito. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Carta aos Colossenses, capítulo 13, versículo 2. O cristão deve manter seus pensamentos em coisas boas, como está escrito. A Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. A Bíblia nos ensina que devemos manter nossos pensamentos cativos em Jesus, ou seja, o cristão não pode deixar sua mente vazia, senão ela será puxada para as coisas do pecado deste mundo. Temos que manter nossos pensamentos nas coisas de Deus, lendo a Bíblia, escutando louvores, manter cativos nossos pensamentos, e assim mais fácil estarmos em obediência. Pode perceber,
O cristão que não ocupa seus pensamentos nas coisas de Deus, ele tem mais dificuldade em obedecer, com o passar do tempo. Por isso, que a Bíblia nos ensina que temos que ter nossos pensamentos cativos, como está escrito. A Bíblia diz: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Carta a 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 5. Quando o cristão está com sua mente fraca, e não consegue mais manter seus pensamentos nas coisas de Deus, ele precisa buscar e pedir a Deus que renove sua mente, para que seus pensamentos ruins parem de vir na sua mente. Quando a mente do cristão é renovada por Deus, a pessoa passa a se sentir melhor e experimentar as coisas boas de Deus, como está escrito. A Bíblia diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Não aceite pensamentos ruins. Quando vier pensamentos na tua mente, dobre teus joelhos e ore, peça para Deus remover todo pensamento ruim, e leia salmos da Bíblia, como Salmos 1, Salmos 23, Salmos 91. Quando você coloca a tua mente nas coisas de Deus, todos os pensamentos ruins do diabo saem da tua mente, a palavra de Deus limpa a tua mente e pensamentos, e remove o espaço vazio. A terceira fonte de pensamentos é os pensamentos que vêm de Deus, ou seja, o Espírito de Deus fala no teu espírito, e tua alma traduz em pensamentos para você compreender. É fácil compreender quando Deus fala contigo, sempre que vier pensamentos que te levam a buscar a Deus, ou até mesmo um aviso de Deus, para tu não ir em certo lugar, ou evitar um ambiente que desagrada a Deus, ou pensamentos que diz não na tua mente, para algo que é pecado aos olhos de Deus. Todos os pensamentos que vêm de Deus são pensamentos que te aproximam de Deus, ou te traz algum aviso para teu bem. O pensamento de medo não são de Deus, não confunda um aviso de Deus com o medo. Para terminar este vídeo áudio, deixo este versículo bíblico, que ensina que a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, e lê os pensamentos do nosso coração, como está escrito. A Bíblia diz: Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste vídeo, áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.